Ian Brady e Myra Hindley, os assassinos do pântano. Eles são considerados os mais terríveis serial killers do Reino Unido. Ian Brady e Myra Hindley se tornaram a personificação do mal. Este casal demoníaco cometeu seus crimes nos anos 60 e foram tão cruéis que eles são considerados por muitos como o mal encarnado na Terra. Apesar dos dois terem cometido um número relativamente baixo de homicídios em relação a outros assassinos em série, a forma como eles matavam as suas vítimas era extremamente perversa, sádica e com requintes de crueldade. O casal de serial killers ficou conhecido na década de 60 como os assassinos do pântano, por terem desovado 4 dos 5 corpos de crianças assassinadas por eles, com idades entre 10 e 17 anos, em uma região pantanosa de Sidworth Moor, na Inglaterra. Ian Stewart nasceu em janeiro de 1938, numa região pobre de Glasgow, na Escócia. Ele era filho de uma mãe solteira que trabalhava como garçonete. Passando por necessidades financeiras extremas, a sua mãe o entregou ainda com 4 meses de idade a um casal de amigos para que cuidassem do menino. O casal era John e Mary Sloan, que já tinham outros 4 filhos. A sua mãe o visitava com frequência, mas não revelou que era sua mãe biológica. Ian a chamava de tia Peg, mas ela parou de visitar o filho quando se mudou para Manchester, na Inglaterra, com seu novo marido, Patrick Brady. Na época, Ian tinha 12 anos. Em algum momento, possivelmente já no começo da adolescência, Ian descobriu que a tia Peg era, na verdade, a sua mãe biológica. Nessa idade conturbada, Ian, que embora fosse inteligente, inclusive acima da média, vagabundeava e era relapso com os estudos, passando a se interessar de forma obsessiva pela ideologia ariana de Hitler, colecionando peças como suásticas, fotos e todo tipo de objeto da Segunda Guerra Mundial, ficando conhecido entre os amigos como um verdadeiro fanático pelo nazismo. Aos 16 anos, ele já colecionava 3 prisões por pequenos roubos. Ele era conhecido na região por seu sadismo com animais. Certa vez, Ian fez um buraco no chão, jogou um gato dentro e depois cobriu o buraco com uma pedra, só para saber quanto tempo o gato levaria até morrer de inanição. Nessa época, ele escapou de ir para um reformatório quando concordou em deixar a favela de Glasgow, na Escócia, e ir morar na casa de sua mãe biológica, na Inglaterra. Foi a partir daí que ele adotou o nome de seu padrasto, passando a ser conhecido como Ian Brady, e tentou se adaptar a uma vida normal, buscando atividades e trabalhando em um supermercado. Nessa época, ele conheceu os escritos do pai do sadismo, o Marquês de Sade, na qual a crença sadiana enxergava o assassinato como um ato necessário, nunca criminoso. Ian também passou a beber muito, mas por uma questão de superioridade e para se destacar com os demais, ele evitava consumir cerveja, vista como uma bebida inferior, e passou a beber somente vinhos caros. Aos 17 anos, foi enviado para a prisão novamente, onde aprendeu contabilidade. Saindo da prisão, pulou de emprego em emprego, até que, favorecido pela função aprendida nos tempos de cárcere, ele foi empregado no setor de estoque da empresa Millworth Merchandising. Myra Hindley. Nascida em Manchester em julho de 1942, Myra era a filha mais velha de Nellie e Bob. Nos primeiros 4 anos de vida, ela sofreu violência física pelas mãos de seu pai. Certa vez, ao ser debochada por uma criança da vizinhança, seu pai teria mandado bater nesta criança, e caso ela não fizesse, ele a espancaria por isso. Com a guerra, a presença de seu pai foi suprimida por sua ida ao fronte. O pai de Myra teria servido em alguma região da África e na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, ocasionando que ela e a mãe fossem morar com a avó, Ellen Maybury, que adorava a neta. Com o término da Segunda Guerra Mundial, os pais de Myra se separaram por desentendimentos e ela passou a morar em definitivo com a avó. Em
Inteligente e apaixonada por natação, teve uma infância sem muitas conturbações, sendo sempre solícita com as pessoas, o que a levaria, na adolescência, ao emprego de babá, ficando bastante conhecida na região em que residia. Aos 16 anos, ela deixou os estudos para conseguir um emprego como balconista em uma empresa de engenharia. Um acontecimento marcante em sua vida foi a morte de um amigo, Michael Ringis, o qual Mayra considerava como um irmão. Certa tarde, o amigo a convidou para nadar em um lago, mas ela não quis ir. Michael acabou se afogando e Mayra passou mais de um ano se culpando por sua morte, pois ela era conhecida como uma excelente nadadora e imaginava que poderia tê-lo salvo. Mais tarde, conheceu Ronnie Sinclair, de quem ficou noiva, mas posteriormente terminou o noivado por sentir que o relacionamento não provia fortes emoções. Aos 18 anos, ela foi empregada na Millworth Merchandising e conheceu Ian Brady, seu futuro parceiro de relacionamento e crimes. Embora Mayra tenha tentado flertar com Ian por aproximadamente um ano, ele a ignorava, e mesmo que Mayra não tomasse iniciativa, em seu diário pessoal, ela o endeusava e tecia juras de amor. Ele é cruel e egoísta, e eu o amo por isso, escreveu em seu diário. Na verdade, ele mal a notava, pois, embora Ian pudesse ter o perfil aparentemente heterossexual, na realidade, ele era homossexual e não tinha interesse em Mayra. Entretanto, em certa altura, ele cedeu às investidas da moça e a levou ao cinema, e enquanto outros casais da época foram assistir o mais recente filme de James Bond, Ian levou Mayra para assistir um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. Estabelecido o relacionamento, Ian passou a induzi-la a ler sobre Hitler e Marquês de Sade, como se ele estivesse criando alguém à sua imagem. Durante esse tempo, ao invés de consumar o relacionamento, Ian fez jogos psicológicos com sua presa. Ele a ignorava por alguns meses e depois voltava a puxar assunto, o que deixou Mayra totalmente alucinada por ele. Finalmente, quando assumiram um namoro, soube-se que ele tirou a virgindade dela em um ato sexual muito violento. A partir desse ponto, Mayra passou a tentar agradá-lo de todas as maneiras, tingindo o cabelo, por exemplo, passando a ser platinada para atender às expectativas arianas do parceiro. Ela começou a se vestir como ele desejava, se maquiava como ele mandava e passou a posar para fotos pornográficas para ele, já que o mesmo era fissurado em tecnologia e teria construído um estúdio de revelação de fotos em sua casa, bem como passava as horas vagas gravando os discursos de Hitler em discos de vinil. O desenrolar dessa aceitação inquestionável por parte de Mayra incentivou Ian a desenvolver e a compartilhar suas fantasias sádicas de prazer supremo, que seria estuprar e assassinar outras pessoas. Eles passaram a compartilhar literatura sobre assassinato, incesto e pedofilia. Juntos, eles leram um livro chamado Compulsão, sobre o rapto de um garoto e sua morte por 2 estudantes ricos. O livro tinha a intenção de ser um argumento contra a pena de morte. Entretanto, na mente diabólica de Ian, o foco foi encontrar onde eles teriam errado para elaborar o seu primeiro crime perfeito, chegando à conclusão de que o erro dos assassinos do livro foi que eles raptaram e mataram um garoto perto de onde moravam e deixaram o corpo no local. Ian teceu um plano, no qual Mayra se disfarçaria, raptaria uma criança e a levaria ao pântano. E lá, ele a estupraria, mataria e sumiria com o corpo. Eles então começaram a ensaiar para aperfeiçoar o método. A primeira vítima foi a adolescente de 16 anos, Pauline Reed, que estava a caminho de um baile. Eles armaram uma cilada para ela em julho de 1963, atraindo a vítima até a região de Cedar of Moor, onde o terreno é acidentado, com grama irregular e cheio de pântanos. Ian estuprou Pauline e cortou sua garganta, sendo observado por Mayra. Então, ambos queimaram o corpo e o enterraram no meio do pântano.
Após experimentarem a sensação de matar, em novembro do mesmo ano, decidiram novamente sequestrar alguém. Desta vez, a vítima foi John Kilbride, de 12 anos, atraído ao pântano por Myra com a desculpa de encontrar uma luva que ela havia perdido. Ele foi agredido, estuprado, morto e enterrado no pântano. Em julho de 1964, os assassinos não se contiveram e sequestraram outra criança, com a mesma idade de John, chamada Keith Bennett, que foi sequestrado perto de sua residência e levado ao pântano. O garoto também foi estuprado, morto e enterrado no local. A essa altura, o casal se vangloriava dos corpos não terem sido encontrados e acreditavam ser invencíveis. Somente o registro do desaparecimento das vítimas e cartazes de busca haviam sido distribuídos, o que, na visão de Ian, embalava sua impunidade e a sensação de superioridade. Após 6 meses, mais precisamente no dia 26 de dezembro de 1964, o casal sequestrou de um parque de diversões a pequena Leslie Ann Downey, de 10 anos. Com a ajuda de Myra, Ian tirou fotos pornográficas da pequena Leslie e, além de molestá-la, gravou em uma fita de áudio a sessão de tortura que fizeram com a pobre criança. Após isso, Ian a estuprou violentamente e Myra a enforcou com um lenço que costumava utilizar para sair em público. Posteriormente, eles enterraram o corpo da criança no pântano, junto às outras vítimas. Passado algum tempo, Ian estaria compartilhando seus interesses em roubar um banco com um cunhado, David Smith, que era casado com a irmã de Myra, Maureen. Em suas conversas, Ian teria se vangloriado ao cunhado de suas matanças, o qual teria duvidado. Inconformado com a descrença de David, Ian então pediu que David fosse até sua casa em uma determinada ocasião, para ele poder provar tudo o que havia dito e do que ele era capaz. No dia marcado, Myra e Ian fisgaram uma nova vítima na estação de trens de Manchester. Era o adolescente Edward Evans, de 17 anos. Ele era homossexual e foi atraído por Ian, dizendo que Myra era sua irmã. Partiram todos para um drink em sua casa. Depois de beberem vinho, Ian saiu de casa para buscar o cunhado, que foi instruído a esperar do lado de fora da casa, até que Ian desse um sinal, acendendo a luz da frente da casa, para que ele finalmente entrasse. No desenrolar dos fatos, David ficou sozinho na cozinha, então teria ouvido um grito, indo correndo em direção ao som. Ele encontrou Ian Brady batendo violentamente na cabeça de Edward com um machado. Depois, ele estrangulou a vítima com um pedaço de cabo elétrico. Em choque, David ajudou o casal a limpar toda a cena do crime, assim como empacotar em malas alguns objetos incriminadores. Durante o assassinato, Ian machucou o tornozelo, o que os impedia naquele momento de deslocar o corpo para o pântano. Então, enrolaram o corpo da vítima em plásticos e o colocaram no quarto de visitas e, antes de David voltar para casa, o fizeram prometer que retornaria para ajudar a jogar o corpo no pântano no dia seguinte. Porém, David, completamente transtornado, retornou para casa e contou tudo à sua esposa, e ela ligou imediatamente para a polícia. Na manhã seguinte, a polícia foi até a casa e encontraram Ian escrevendo um bilhete para seu patrão, alegando não ter ido trabalhar por ter machucado o tornozelo. Os policiais revistaram a casa até encontrarem o quarto de visitas trancado à chave, o qual Myra dissimulou, alegando que a chave estava no seu trabalho. Mas ao ser oferecido carona para ela ir buscar a chave, Myra acabou abrindo a porta do quarto, onde foi encontrado o corpo. Quando questionados, Myra se esquivou, enquanto Ian alegou ter tido um desentendimento e ter matado a vítima por acidente. Ele acabou sendo preso, enquanto Myra permaneceu em liberdade por mais 4 dias.
Ela estava tentando ser demitida do emprego e dar entrada nos benefícios trabalhistas para fugir da cidade. Durante o interrogatório, Ian tentou incriminar David no assassinato e isentar Myra da participação. Entretanto, David falou onde estavam as malas que havia ajudado a encher com os itens incriminadores e disse que Ian as teria escondido na estação de trem. As autoridades policiais procuraram por indícios dessas bagagens e encontraram um recibo dentro de um livro de orações de Myra, na casa do casal de assassinos, o que os levou a rastrear as malas na estação, encontrando no conteúdo diversas provas, como fotos pornográficas de uma criança com um lenço na boca, bem como uma fita de áudio. Ambas provas da tortura, abuso e morte da pequena Leslie Ann. Mais tarde, encontraram na casa um caderno com o nome de uma das vítimas rabiscado, o que era uma prova do envolvimento do casal. Eles encontraram ainda fotos do casal, onde uma em especial mostrava Myra posando na região dos pântanos, o que levou os policiais a desconfiarem e irem até o local. Daí em diante, eles passaram um mês vasculhando a região, acabando por encontrar o corpo de Leslie Ann. Ao longo do julgamento e dos anos, Myra e Ian fizeram jogos com a mídia e a polícia. Eles não admitiram todos os crimes de imediato e deixaram que os corpos fossem encontrados ao acaso. Em diversas ocasiões, tanto um quanto o outro foram levados amarrados à região do pântano para apontar os locais de desova, o que pareceu ser somente uma artimanha para eles passearem na região, visto que sempre alegavam que a vegetação havia mudado ou que haviam se esquecido de onde era o local correto. Posteriormente, foi encontrado a 100 metros do local de desova da pequena Leslie Ann o corpo da primeira vítima, Pauline, e logo após, encontraram o corpo de John Kilbride. O corpo de Keith Bennett nunca foi encontrado e a sua mãe enviou muitas cartas, tanto a Myra quanto a Ian, implorando para que indicassem o local. Mas ela sempre foi ignorada friamente por Myra e tratada com desdém por Ian. Em 1971, Myra Hindley cortou definitivamente o contato com Ian Brady, já que havia uma nova paixão na sua vida, uma oficial da prisão que era lésbica. Vale salientar que naquela época não existiam códigos de conduta rígidos sobre o relacionamento entre presos e carcereiros. Ian, por sua vez, finalmente assinou uma confissão formal e se propôs a encontrar o corpo de Keith Bennett, que não resultou em nada, pois o próprio Ian se perdeu na região do pântano. Mais tarde, ele enviou uma carta a um repórter da BBC, se vangloriando de outras 5 vítimas, sem contudo entregar os nomes. A polícia nunca encontrou possíveis vítimas que se encaixassem à época dos fatos, e ao questionarem Myra, ela alegou desconhecer esses assassinatos. Possivelmente se tratava de mais uma artimanha de Ian para ter a atenção da mídia. Myra Hindley continuou ao longo dos anos impetrando apelações e recursos para conseguir liberdade, sem êxito. Em novembro de 2002, ela faleceu após desenvolver pneumonia causada por uma avançada doença cardíaca. Ian Brady, após 19 anos na prisão, ele foi diagnosticado com psicopatia. As últimas notícias dele são de dezembro de 2016, onde em uma carta escrita por ele mesmo, informava que estava muito doente, em estado terminal, com problemas graves no pulmão, estando internado há cerca de 2 anos. Finalmente, em 15 de maio de 2017, Ian Brady veio a óbito no Hospital Psiquiátrico de Ashworth, no Reino Unido.